boa noite. O Ponto e Contraponto de hoje recebe o presidente da maior estatal de Santa Catarina. Ele, Poleto Martins, alguém que o meio político não conhecia muito lá nos primórdios da gestão de Carlos Moisés, quando ele foi pinçado para assumir a Celesc, ele que atuava no setor, na ENGIE. Pois muito bem, Celesc, que é conhecida, presidente, dando boa noite, lhe agradeço pela presença. Celesc foi conhecida ao longo do tempo, me recordo lá desde o final da década de 70, o pessoal ia para a Celesc para se eleger deputado, os presidentes eram mapeados para ajudar na eleição majoritária, sempre foi feita da estatal muita política na estatal, sempre se fez muita política na estatal, assim como a Casan e tantas outras empresas. De um tempo para cá, a gente já sentiu que houve uma redução, mas ainda havia aquele certo cacuete. Com a gestão Moisés, houve uma ruptura nessa realidade, até porque a sua formação é técnica. Foi por aí? Muito boa noite. Boa noite, Prisco. Boa noite a todos os telespectadores. Satisfação poder Satisfação é nossa. Com o senhor e com todos os telespectadores. Moisés, o governador Carlos Moisés, nós já nos conhecíamos antes dele me fazer o convite, antes inclusive dele ser eleito. Inclusive, durante as eleições, toda a matéria de energia elétrica, ele me mandava pelo WhatsApp. Lá no primeiro turno, ele pouco era convidado para os debates, porque era até então muito desconhecido, Exato. Exceto do vizinho que o conhecia há quase 20 anos. Certo. E tudo quis, e com a graça de Deus, que ele fosse eleito também. E antes, inclusive, de ele se candidatar, a gente já conversava muito sobre a questão política, não só do Estado, mas do país. E a gente sempre sonhava que um dia alguém poderia entrar na política também em Santa Catarina, com o propósito de levar os melhores serviços para a população. Porque, de fato, uma cidade, um município, ou um estado, ou um país existe para atender o seu povo. Sem não dúvida. há outra finalidade a não ser esta. Sempre atividade fim mais do que atividade meio, Não pode consumir os recursos na atividade meio, Exatamente. E aí, após a eleição, ele me ligou, e me convidou para vir falar com ele. E aí me fez a proposta para que eu viesse assumir a empresa. Nós já nos conhecíamos, ele já sabia do meu perfil, eu já o conhecia também. Havia uma identidade aí. Exatamente, havia uma identidade especialmente de caráter, e de ideias, e de ideais também. Perfeito. Como é que encontrou a empresa? E quando eu cheguei, a empresa, por óbvio, também é uma empresa muito grande, Ela está aí em mais de 268 cidades, diretamente, e as outras cidades, para contemplar as 295 do estado de Santa Catarina, são atendidas indiretamente pela Celesc, na sua grande maioria através de permissionárias, que são pequenas cooperativas. Cooperativas, Principalmente no sul do estado, Exatamente. Então, nós chegamos lá, a situação econômica financeira da empresa não era das mais saudáveis. Inclusive, quando nós iniciamos alguns processos de investimentos, que é usual que façamos captações no mercado financeiro, para que possamos fazer os investimentos, isso é uma prática usual das grandes empresas, Usa-se um pouco do caixa, 50%, 40%, usa-se um pouco do dinheiro emprestado e, por óbvio, os investimentos que têm que ser feitos têm que dar um retorno maior do que aquele que está emprestando, está pagando de juros, por exemplo, porque senão não tem sentido. Perfeito. Naquela ocasião, os bancos eles cobravam muitos recebíveis da Celesc, ou seja, havia uma desconfiança de que a empresa não pudesse honrar o seu compromisso. Honrar seus compromissos. Exato. Então, chegou a ter algumas captações de 70%. E a gente deu uma alavancagem muito boa, com austeridade para a empresa, fazendo com que os investimentos quase que quadruplicassem nesses últimos 3 anos em relação àquilo que a gente encontrou. Os resultados da empresa, que em 2016 foi prejuízo, 2017 quase não deu lucro, 2018 deu um pouco de lucro, eles saltaram para 563 milhões de reais, e mais do que isso, o EBITDA chegou a 1 bilhão e 45 milhões pela primeira vez. O EBITDA, de uma maneira Nunca havia batido no bilhão? Não, nunca havia batido nem próximo disso. A gente quase dobrou o EBITDA da empresa. Certo. O EBITDA, assim, coloquialmente falando para as pessoas entenderem, para os telespectadores entenderem, é como se você recebesse o seu salário bruto e do seu salário bruto vocês têm as suas obrigações, de pagar a água, a luz, a educação, a alimentação. Aquela sobra que você tem é o que você
tem fôlego para fazer um investimento, ou para comprar uma casa, ou para investir num apartamento. Isso era muito enxuto na Celesc. Certo. Né? E a gente conseguiu fazer com que esse valor aumentasse, fazendo com que as últimas captações não se requisesse mais os recebíveis da empresa, somente o aval da holding, que a Celesc Holding ela é estruturada em Celesc Holding, a Celesc Distribuição é uma subsidiária integral da Celesc Holding, assim como a Celesc Geração, e a gente tem outras participadas. Então, a própria Celesc Holding hoje dá o aval para a Celesc Distribuição, por exemplo, fazer as suas captações para que os investimentos também fossem feitos. Lá na época, a distribuição tinha um investimento de 280 milhões, quando eu cheguei, e agora, esse ano, aprovamos um investimento de 1 bilhão 160 milhões de reais. Ou seja, pode completar, por favor. Quanto melhor for o resultado da empresa, Perfeito. maior é o retorno para a sociedade. Sem porque dúvida. a gente não vai pegar esse dinheiro e guardar embaixo do colchão. Nós não dúvida. somos um banco. Né? Nós pegamos o dinheiro, o resultado e aplicamos. E o detalhe, não vai a banco buscar recursos para investimentos. É o resultado da própria empresa, né? Exatamente. Não é isso? Exato. Vamos passear um pouquinho aqui com alguns números fornecidos pela assessoria. Vamos ao primeiro telão. Isso. Aqui fala justamente dos investimentos de 3 bilhões, né? Exato. E aqui a gente tem mais ou menos um mapeamento, presidente, por regiões, em termos de unidades consumidoras e tal. Qual é o critério para distribuição? Então, quando nós pegamos a empresa, né, além dessa questão econômica e financeira, que estava bem degradada e que nós conseguimos fazer uma alavancagem, quando eu digo nós, nós da diretoria, do Conselho de Administração e especialmente os empregados. Os empregados. Que entenderam a orientação, a diretriz que a empresa estava dando. Claro, eu, por exemplo, já andei mais de 180 mil quilômetros só no estado de Santa Catarina. Então, eu faço questão de, nos momentos que eu consigo estar junto aos empregados, às associações das cidades, na Associação Comercial e Industrial, na FACISC, amanhã, na sexta-feira, tem uma reunião na Fiesc, então eu vou ouvir as críticas, vou levar as soluções e, eventualmente, se a gente encontrar alguma dificuldade, a gente dá o encaminhamento necessário, mesmo que não seja a curto prazo, a gente consegue dar o endereçamento correto. Os empregados certamente receberam bem essa mudança, né, na direção de uma gestão essencialmente técnica, né? Eu acredito que sim. Hoje, quando a gente vai fazer as visitas nas cidades, por exemplo, eu estou indo para São Joaquim amanhã, para Lages, na sexta estou indo a Chapecó, no sábado estou indo a São Miguel do Oeste, no domingo estou voltando a Lages, e na segunda-feira eu vou a Mafra. Opa! Conversar com os empregados, conversar com as associações, com alguns empresários, eventualmente com algum político naquela região, que tem alguma demanda naquela região. Então, esse meu papel também como presidente institucional representando a empresa. E o que a gente percebe é uma motivação muito grande dos empregados. Porque hoje, por exemplo, qualquer cargo de gestão, para a pessoa ascender ao cargo de gestão, nós implementamos um processo seletivo. O que é isso? Nós temos um currículo a ser minimamente atendido para que a pessoa se candidate àquela vaga. Feito isso, tem uma avaliação psicológica, tem uma avaliação comportamental, tem uma avaliação técnica e, por fim, a avaliação do gestor da área ou, eventualmente, do diretor. Então, isso por si só já fez com que, naquele momento, as melhores pessoas conseguissem ascender aos postos de gestão, que é quem vai liderar as equipes, que vão fazer as obras, que vão fazer as manutenções, a operação, tem enfim. tudo a ver também com o resultado da empresa, na medida que as pessoas certas estão nos lugares corretos, né? Seguramente, né? Voltando àquele telão, presidente, a gente observa aí dos investimentos que o maior deles é no norte, né? Exatamente. Então, quando nós pegamos a empresa, para dar uma ideia para vocês, né, quase 60%, mais ou menos 60% das subestações do estado, em algum momento da sua vida, já tinha passado de 100% de carregamento. Então, elas estavam sobrecarregadas. Certo. Então, a gente identificou rapidamente que todas as regiões precisavam de investimentos estruturantes, ou seja, investimento que veio para dar solução para aquele problema, pelo menos para os próximos 10 anos. Temos uma área de planejamento que nos indica quais são essas regiões e, com a alavancagem econômica e financeira, a gente conseguiu fazer com que esses resultados retornassem em maior volume para o Estado. Então, a partir disso, a gente fez investimentos no norte do estado muito fortes, são 532 milhões, assim como aqui na grande capital, Grande Florianópolis, 450 no Vale e no Oeste, que são as grandes macro-regiões do estado que receberam os maiores investimentos. No Oeste, muito pela agricultura, muito forte agricultura familiar, depois a gente vai falar um pouquinho também sobre o Celesc Rural. Exato. No Norte, além do Planalto Norte, que é essencialmente agrário, nós temos uma indústria muito forte, então necessitávamos mais subestações. Inclusive Moveleira, né? Moveleira também, ali em Rio Negrinho, né, na região de São Bento do Sul. São Bento, né? Exato. No Vale, né, toda aquela região de Blumenau, né, no Alto Vale em Rio do Sul. E aqui na grande capital, que por incrível que pareça,
era um dos piores locais do Estado em termos de distribuição de energia elétrica, de segurança energética. Ou seja, essa mudança com os investimentos está gerando mais segurança na própria transmissão e na própria possibilidade dos consumidores não terem problemas, né? Sem dúvida. Aqui, eu vou dar um exemplo aqui na grande capital somente, né? Tem 3 novas subestações já em operação, Capoeira, São José e Palhoça. E quando eu falo de uma subestação, coloquialmente falando, é como se a gente estivesse colocando uma grande caixa d'água na região. Então a gente coloca uma subestação para distribuir energia. Só que da caixa d'água para a casa das pessoas, precisa ter os canos, que são os alimentadores que a gente chama, que são essas redes que a gente vê na rua. Perfeito. Mas para chegar água nessa caixa d'água, a gente precisa de linhas de distribuição. Então, quando uma subestação é feita, vem com ela alimentadores que vão alimentar as casas das pessoas, ou uma indústria, e vem também as linhas de distribuição que trazem essa energia até as subestações. Perfeito. Então, tem 3 subestações, aqui em Florianópolis, na Grande Florianópolis, 3 já prontas, licitadas. Tem uma aqui em Santo Amaro do Imperatriz, São José do Sertão, vamos licitar, já está agora em maio, vamos licitar uma aqui no João Paulo. Governador Celso Ramos, nos próximos 2 meses devemos estar licitando. São João Batista também devemos estar licitando nos próximos 2 meses. Então, só na Grande Florianópolis, além das 3 subestações que estão licitadas, teremos aí mais 5 subestações ou licitadas ou a serem licitadas. Isso dá mais segurança, sem dúvida, fazendo com que, inclusive, investimentos sejam feitos nas indústrias, né? Porque uma indústria também não se instala em um local que não tem essa disponibilidade de energia elétrica, e gerando emprego e renda para todo o Estado. Ótimo. Vamos chamar um rápido intervalo comercial e retornamos em seguida com o presidente da Celesc. Até já. Muito bem, o nosso convidado hoje é absolutamente especial, o presidente da Celesc, Poleto Martins. Presidente, vamos aqui dar uma olhadinha em mais um gráfico, que aqui a gente tem o cenário econômico de Santa Catarina. Primeiro é aquele lucro e o EBITDA, né? Isso. Que o presidente já havia se referido. E aqui tem a atividade econômica, índice de atividade, a nossa está acima da brasileira, né? Sim. 4,5 do Brasil. Na industrial, também. Bem acima. Né? E também na capacidade instalada e também na intenção de investir na indústria, ou seja, mostrando que, efetivamente, Santa Catarina vai bem, obrigado, né? No paralelo nacional, né? Exatamente, né, Prisco? Tudo passa pela confiança que o governo do Estado repassa para a sociedade. A confiança ela é base de tudo. Se você tem confiança, você vem para a sua empresa, trabalha mais motivado. Se você confia na gestão do governo do Estado e percebe uma gestão séria, você vem de fora fazer os investimentos na indústria e os reflexos estão aqui. Perfeito. O índice de atividade econômica superior à média nacional, a produção industrial bem superior à média nacional, a intenção de se investir na indústria muito acima também da média nacional, assim como a utilização da capacidade instalada. A gente viaja pelo Estado inteiro e a gente, por exemplo, São João Batista, né? Eu tive lá recentemente, há um mês atrás, só uma indústria que eu fui fazer uma visita, que ela estava se instalando em Santa Catarina, inclusive tinha vindo do Paraná, ela precisava de 250 novos empregados. Então, essa é a credibilidade que um governo tem que passar e seus secretários, as suas empresas, para a sociedade usufruir daquilo que é dela. E a boa performance da Celesc ajuda a atrair novos investimentos. Ninguém vai vir investir no Estado, não tem garantia de energia, né? E de qualidade. Com certeza, né? Para dar um exemplo para o senhor e para os telespectadores, a média de crescimento o ano passado no consumo de energia elétrica no país foi de 3,8%. Santa Catarina foi 7%. Nesses 3 primeiros anos de 2022, a média nacional, 0,8%. Santa Catarina, 3,8%. Fantástico. Então, mostra a credibilidade que o governo do Estado tem perante a sociedade e, especialmente, a Celesc, que aumenta a sua responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade ainda maior de fazer os investimentos assertivamente e propiciar uma segurança energética para o Estado. Agora, bacana que tenhamos mais qualidade. Agora, uma coisa que mexe com o cidadão, que mexe no bolso, sim, é a questão tarifária. Exato. Como é que está isso em relação à média das outras concessionárias? Se bem que é verdade, a Celesc hoje é uma das 5 ou 6 que resistiram, né? As demais foram... Sim.
Privatizadas, né? Foram privatizadas, né? Então, por isso da importância da gestão da empresa ser eficiente, entregar o serviço de qualidade para a sociedade, para que a sociedade nos perceba como uma empresa eficiente, para que a gente alavanque os números. O que não é fácil no serviço público, né? Não, não é nada fácil, né? E a partir daí, traga o retorno também para o acionista, que é o governo do Estado, para que ele consiga fazer os seus investimentos a partir dos dividendos da Celesc. Essa parte aqui, ela diz respeito à revisão tarifária, mas o que mostra essa figura é que, no último ciclo tarifário, que a cada 5 anos a ANEEL faz uma fiscalização muito intensa de tudo que a gente investiu. Certo. Porque como o setor é regulado, todo investimento que a gente faz, ele tem que ser ratificado pela ANEEL. Então, a gente não pode fazer um investimento onde a ANEEL perceba que aquele investimento for supérfluo, por exemplo. Claro. Tá? Porque essa área da Celesc, assim como as outras concessionárias, independente do capital acionário dela, ela é concedida para a empresa para que ela preste um serviço público. Então, se a empresa é privada, ou ela é de economia mista ou pública, que é o caso da Celesc de economia mista, pouco importa para a Agência Nacional de Energia Elétrica. E a ANEEL fica em cima mesmo, né? Fica em cima direto, né? Fiscalizações são rotineiras, multas pesadas se você não cumprir aquilo que está previsto no contrato de concessão. Inclusive, você pode perder o contrato de concessão caso você não atinja os indicadores que lá estão estabelecidos. Quando que vence o prazo da nossa concessão? Da Celesc 2045. 45. Mas o ano passado nós passamos por uma revisão tarifária, que a cada 5 anos isso acontece, e de cada R$100 que nós investimos na nossa gestão, nós demos um retorno de R$110. Na última revisão tarifária, em 2016, de cada R$100 que a Celesc investiu, ela só recebeu 85 de volta. Sim. O que mostra a importância de termos uma gestão adequada e alinhada com os princípios que o governo do Estado hoje, o Carlos Moisés, tem para com a sociedade. Mas a nossa tarifa está alta, comparando com os demais estados? A nossa tarifa de energia elétrica para concessionárias acima de 400 mil unidades consumidoras, que são as grandes concessionárias, nós somos a 6ª maior concessionária do país, ela é a mais baixa de todas, entre as 52 concessionárias. A tarifa da Celesc hoje é a mais baixa do país. Claro que, se nós olharmos em termos de geração de energia elétrica, pela quantidade de fontes renováveis que a gente tem, e aí eu digo fontes renováveis porque nós temos muitas usinas hidrelétricas que são consideradas fontes renováveis, mais de 75% do nosso parque gerador, aquele que gera energia elétrica, vem de fontes renováveis. Eólica está crescendo muito no país, geração solar está crescendo muito no país. Então, quando a gente olha isso e olha só o setor elétrico, ela é uma das menores tarifas do mundo. Mas quando a gente começa a agregar encargos setoriais, impostos, isso faz com que a energia elétrica se torne uma das mais caras do mundo. Perfeito. No Brasil. Vamos dar uma acelerada então agora para podermos percorrer. Pode deixar fechado aí. Nós temos aqui a ampliação da PCH Celso Ramos, que vai inclusive aparecer já uma foto na sequência, 40 milhões, não é isso, presidente? Exatamente. E depois tem também a primeira usina solar da Celeste, que é aonde? Que é em Faxinal dos Guedes, no meio oeste. Também vamos ter foto na sequência. Modernização do parque gerador. Isso. O presidente já falou sobre isso, né? Os investimentos, 4,6 bilhões. E ações de manutenção preventiva e conservação, 6 milhões. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o programa Celesc Rural. Eu sou apaixonado pelo nosso colono e pelo Oeste. Né? Foi criado em 2019, 250 mil famílias atendidas. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. 300 milhões de investimentos, como é que está? Exatamente. Quando nós assumimos a empresa, o primeiro ato que eu fiz foi viajar pelo Estado. Como eu disse no início, já andei 180 mil quilômetros durante esses 3 anos, considerando um ano de 2020, que foi um ano que praticamente ninguém viajou por conta da pandemia. Né? Exato. E aí eu percebi... Esperando tempo atrasado. Exatamente. Então eu percebi que as demandas do campo eram muito grandes. Por quê? Porque os últimos investimentos que haviam sido feitos no campo, nas áreas rurais em Santa Catarina, foi na década de 70. Nossa. Só que naquela época, a pessoa que morava no campo precisava ligar uma lâmpada, uma outra realidade, precisava ligar uma geladeira. Outro tempo, né? E hoje não se dava mais conta das necessidades que hoje existem lá. Cada propriedade rural hoje, ela é uma mini indústria. Tudo é automatizado, tudo precisa de energia elétrica. Nós estamos falando Ou seja, a exigência é muito maior, né? Muito maior. E nós estamos falando de 1.100.000 pessoas. Certo. Estamos falando de um setor... setor que é a locomotiva do país e do Estado, Exato. Que é a agroindústria, né? Mais de 30% do PIB, de forma direta, vem do agronegócio. E o nosso Estado tem uma característica que 90% das propriedades rurais, elas são propriedades de agricultura familiar, que varia entre 7 e 11 hectares mais ou menos. E, mais do que isso, nós temos um cooperativismo muito grande. Perfeito. Então, essas pequenas indústrias formam cooperativas, essas cooperativas se relacionam com as grandes indústrias, com a Aurora, com a BRF, enfim.
Então há necessidade, havia e há necessidade ainda de se investir no Os campo. investimentos estão a Fizemos todo os vapor. investimentos, são 300 milhões de reais, trocamos todos os cabos nus por cabos protegidos, ou seja, aquele cabo nu que nós usualmente vimos na cidade, ele tem uma capa protetora, aumentando muito a segurança na distribuição de energia elétrica. Próximo telão, rapidamente. Aí nós temos a PCH Celso Ramos, né? Isso, em Faxinal dos Guedes. E a próxima? A próxima é a usina solar. E a solar... Primeira usina solar da Celesc, que fica dentro dessa PCH Celso Ramos, na área, em Faxinal dos Guedes. Ah, perfeito. Agora eu compreendi. Isso. Perfeito, perfeito. Está ótimo. Agora, estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso tempo, presidente, mas deixa eu lhe fazer uma provocação. Como eu lhe falei, apenas 5 ou 6 estados ainda têm concessionário estadual. Isso. Né? Eu lhe pergunto o seguinte, esse resultado consolidado, bom desempenho Sim. da empresa, é uma demonstração de que pode continuar pública a Celesc e que não está ameaçada pela privatização? Não, sem dúvida, né? O que o governo do estado tem pedido para nós é isso. Eficiência na entrega do serviço, seja na Celesc, seja na Casan, seja na Secretaria da Saúde, seja na Secretaria de Administração. Nós precisamos, de forma eficiente, entregar os serviços que a sociedade espera do estado. Perfeito. E a Celesc faz parte desse contexto. Então, nós nos tornando eficiente e mantendo esses resultados eficientes, nós vamos divulgar o resultado do primeiro trimestre de 2022 daqui a 2 semanas, não posso divulgar ainda, e percebe-se a consolidação de uma administração focada no resultado não só para a empresa, mas para a sociedade. O número de queda de energia elétrica, por exemplo, na Grande Florianópolis, diminui muito. Né? Investimentos em geração, que nós também temos uma subsidiária geração, fontes renováveis. Amanhã estou indo a Lages, vamos inaugurar a pedra fundamental para uma nova usina solar em Lages. Estamos prospectando outra em Campos Novos. Até enfim. porque Santa Catarina já perdeu, lá na década de 70, a Caixa Econômica Estadual. Sim. Depois perdeu o BESC. E perder a Celesc é perder uma marca de Santa Catarina, né? Exato. Então, pelo visto, a Celesc pode ter longa vida. É isso que a gente Que já espera. fez 50 anos, né? 67 anos. Período de Irineu Bornhausen, que foi criada a Celesc, né? Exatamente. São 60... Ali na primeira metade da década de 50. Isso. O setor elétrico todo começou a ser estruturado na época do Getúlio Vargas, lá na década de 60. E a Celesc aí demonstra que com foco em eficiência, com pessoas capacitadas do setor que entendam cada um de suas cadeiras, com os empregados motivados e com o apoio do governo do estado, a gente consegue distribuir dividendos para os acionistas, que é o caso do governo e outros acionistas, consegue atender bem a sociedade, que é o nosso foco, e motivar os empregados, que também é muito importante. Meus cumprimentos pela gestão. Muito obrigado. Um forte abraço, sucesso. Abraço para o senhor também, obrigado pela oportunidade. A satisfação foi nossa. Ponto e Contraponto de hoje vai ficando por aqui. Compromisso conosco. Próximo sábado, 19h20. Até lá.